Oi, pessoal! Hoje a nossa viagem vai ser cósmica. A gente vai voltar lá no comecinho de tudo para entender de onde o universo veio e do que ele é feito. Uma jornada e tanto, desde o primeiríssimo instante até essa dança maluca de planetas e estrelas que a gente vê no céu. Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente olha pra cima, vê aquele céu imenso, cheio de pontinhos brilhantes e bate aquela curiosidade. De onde é que veio tudo isso? Como é que tudo começou? Então, bora mergulhar de cabeça nessa questão. Para a gente conseguir responder isso, não tem jeito. A gente precisa pegar uma máquina do tempo e voltar, mas voltar muito, lá para o comecinho de tudo mesmo. Vamos dar uma olhada na teoria que a ciência mais aceita hoje em dia para explicar isso. E aqui está ela, a famosa teoria do Big Bang. A ideia é mais ou menos assim. Imagina que há uns 13,8 bilhões de anos, o universo inteiro, tudo que existe, estava espremido num ponto minúsculo, menor que um átomo. A densidade e a temperatura ali, nossa, eram coisas que a gente nem consegue imaginar. E aí, bum! Mas olha, não foi bem uma explosão como a gente pensa, tipo uma bomba. Foi o próprio espaço que começou a se expandir de uma vez só. Foi o apito inicial para o tempo, para o espaço e para tudo que a gente conhece hoje. Beleza. Logo depois dessa super expansão, o universo era um lugar bem diferente do que é hoje. Pensa numa espécie de sopa cósmica, super quente, super densa. E nessa sopa já estavam boiando os ingredientes básicos que mais pra frente iam formar tudo. Que ingredientes eram esses? Vamos ver. Então, essa tal de atmosfera primitiva era uma mistura bem intensa de gases. Tinha o quê? Bom, tinha hidrogênio, que é o elemento mais simples e mais comum que existe. Tinha também vapor d'água, metano e amônia. Agora junta essa mistura toda com a energia de relâmpagos e da radiação e pronto. A gente tem o cenário perfeito, tipo um berçário químico, onde os primeiros tijolinhos da vida começaram a se formar. E a sequência dos fatos é simplesmente incrível. Olha só, aqueles gases lá do começo, com o empurrãozinho certo, viraram aminoácidos. Aminoácidos são tipo os blocos de montar da vida, sabe? Aí esses blocos se juntaram e formaram as proteínas. As proteínas, por sua vez, se agruparam e formaram umas estruturas chamadas coacervados. Eles ainda não eram vivos de verdade, mas eram como se fossem um rascunho, umas protocélulas. Foi o passo fundamental que lá na frente deu origem às primeiras formas de vida. Enquanto toda essa química da vida estava rolando em alguns cantinhos, o universo em si continuava seu trabalho, se expandindo e esfriando. E aí entra em cena uma força super importante, a gravidade. Com toda a paciência do mundo, ela começou a juntar umas nuvens gigantes de gás, e foi daí, desse amontoado, que as primeiras grandes luzes do universo começaram a acender. É isso aí, as estrelas. A gente pode pensar nelas como se fossem usinas nucleares gigantescas. Basicamente, são bolas imensas de hidrogênio e hélio. Lá no centro delas, a gravidade é tão brutal, tão esmagadora, que ela força os átomos a se fundirem uns com os outros. E essa fusão libera uma quantidade absurda de energia. A energia que a gente vê como luz e sente como calor, mesmo estando a trilhões de quilômetros de distância. E o mais legal é que a cor de uma estrela é tipo a identidade dela, conta a idade. É fascinante. As estrelas mais jovens e grandonas são super esquentadas, queimam o combustível delas com tudo e brilham numa cor azul, bem forte. Conforme o tempo passa e elas vão envelhecendo e esfriando, a cor vai mudando, para amarelo, depois laranja e por fim vermelho, que é a cor das estrelas mais velhinhas. É um verdadeiro código de cores no céu. Mas calma lá, o universo não tem só estrela, né? Tem uma infinidade de outras coisas flutuando por aí. Vamos conhecer agora alguns desses outros moradores do céu. Bom, o que é um corpo celeste? A definição é bem simples e direta. Basicamente, se tem massa e está lá no espaço, é um corpo celeste. Simples assim. Pode ser um grãozinho de poeira, um planeta, uma estrela ou até mesmo um conjunto de galáxias inteiras. Agora, uma confusão comum: asteroide e meteoro. Qual a diferença? É fácil se enrolar, mas o segredo está no tamanho e onde eles estão. Pensa assim, asteroides são os rochedos grandões, às vezes com quilômetros de diâmetro que ficam girando em volta do Sol. Já os meteoros, ou para ser mais exato, meteoroides, são os pedacinhos menores, sabe? Fragmentos que se soltaram de um asteroide ou de um cometa. E por falar em meteoro, vamos quebrar um mito aqui. Sabe a estrela cadente? Então, não é uma estrela. Nem de longe.
Na verdade, aquele brilho todo é um show de luzes. É o que acontece quando um daqueles meteoroides, aqueles pedacinhos de rocha, entra na nossa atmosfera em altíssima velocidade. O atrito com o ar é tão forte que ele brilha intensamente, criando aquele rastro de luz que a gente acha tão bonito. Outra duplinha que causa confusão, planetas e planetas anões. Qual a diferença? Não é só o tamanho. Para ser considerado um planeta de verdade, não basta ser redondo. O astro tem que ser o dono do pedaço na sua órbita. Ele tem que ter força gravitacional para limpar o caminho dele. Planetas anões, como o nosso querido Plutão, são redondinhos e tal, mas eles não são os chefões da sua órbita. Eles dividem o espaço com outros objetos. E claro, não podemos esquecer dos satélites naturais, ou como a gente costuma chamar, as luas. São basicamente corpos que ficam girando em volta de um planeta. A Terra tem só uma, a nossa Lua. Mas se a gente for olhar para gigantes como Júpiter e Saturno, nossa, eles têm dezenas. Cada lua é um mundo diferente, todas presas ali, dançando ao redor do seu planeta pela força da gravidade. Depois desse passeio todo pelo universo, tá na hora de voltar para casa. Vamos focar agora no nosso planeta. A Terra parece parada pra gente, né? Mas na verdade ela tá numa dança cósmica sem fim, com movimentos que definem a nossa vida aqui. Os dois movimentos principais são a rotação e a translação. A rotação é a Terra girando em torno de si mesma, como um peão. Esse giro leva umas 24 horas e é por causa dele que a gente tem dia e noite. Já a translação é a volta que a Terra dá ao redor do Sol. Essa viagem leva um ano inteiro, e é a combinação dessa viagem com o eixo inclinadinho da Terra que cria as estações do ano. E tem um detalhe legal. A órbita da Terra não é um círculo perfeito, é um pouquinho oval. Isso significa que tem hora que a gente está mais longe do Sol, é o afélio, e a Terra anda mais devagar. E tem hora que a gente está mais perto, o periélio, quando ela acelera. E o mais curioso é que não é essa distância que causa o verão ou inverno, mas sim essa dança incrível de acelera e desacelera pelo espaço. E com isso a gente fecha o nosso ciclo, voltando para uma grande questão. Vimos que tudo partiu de um começo explosivo, que deu origem a tudo que existe. Mas isso leva a gente a pensar, né? Se o universo teve um começo tão claro, será que ele também vai ter um fim? E como seria esse fim? Fica aí a pergunta para a gente refletir.